Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica para hoje. Texto e pressupostos. Hoje nós vamos ver o que são os pressupostos, por que é importante prestarmos atenção nos pressupostos, como lidar com os pressupostos e finalmente aplicaremos o princípio a 1 Pedro capítulo 1, verso 17 a 21. Vejamos então o que são os pressupostos. Lembrando que esse princípio é um princípio de convicção, assim como permanecer na linha, como já vimos. O princípio de pressupostos, de texto e pressupostos, é um princípio de convicção. Então vamos lá, os pressupostos são a maneira básica de uma pessoa pensar. Estão por debaixo de todo o nosso pensamento e moldam o nosso entendimento sobre tudo. São o que organiza todos os nossos pensamentos e os sustenta. Os pressupostos podem ser formados pela nossa cultura, pela educação informal, pela educação formal, por experiências pessoais, por pregações. Vejamos então aqui um exemplo de pressupostos na cultura. Um exemplo seria a masculinidade e feminilidade. O que a nossa cultura diz a respeito do homem? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Esse é um pressuposto. A respeito da educação informal, o exemplo são valores morais, aquilo que valoramos como correto, como certo, os hábitos, não é? Que adquirimos na educação informal. A educação informal é aquilo que nós recebemos desde o berço, nas relações familiares, seja em casa ou nas relações com parentes próximos. A respeito da educação formal, um exemplo, a educação formal, lembrando, são aquilo que nós recebemos por meio da escola, da faculdade, universidade, né? Então, um exemplo aí, o capitalismo versus socialismo, criacionismo versus evolucionismo, são exemplos aí de pressupostos que recebemos na educação formal. Recebemos pressupostos também por meio de experiências pessoais, como viagens, passeios para museus, relacionamentos, amigos, conversas, diálogos, em que nós também construímos os pressupostos, né? A nossa relação no emprego, né? Admissão, demissão do emprego, tudo isso são pressupostos que nós recebemos a partir de experiências pessoais. E também na igreja. Você já pensou em quantas vezes nós ouvimos sermões nas igrejas, pregações, né? E a partir dessas pregações, nós recebemos também pressupostos, né? Arminianismo versus calvinismo, tradicionalismo versus pentecostalismo, aliancismo versus dispensacionalismo, e aí a lista continua, não é? Então, esses são os pressupostos que estão em nós, que não tem como a gente fugir. Nós temos pressupostos, nós desenvolvemos esses pressupostos desde o berço. Agora, por que é importante observar os pressupostos em relação à interpretação bíblica? Vamos verificar. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a tendência de permitir que a nossa interpretação seja moldada mais pelos nossos próprios pressupostos do que por aquilo que o texto realmente diz. E aí, quando as escrituras se chocam com os nossos pressupostos, nós temos a tendência de rejeitar as escrituras. Existem algumas formas de rejeitar as escrituras. Primeiro é a rejeição sutil. É quando os nossos pressupostos se chocam com as escrituras
E aí esses pressupostos nos fazem ler o texto sagrado de tal maneira que o texto sagrado esteja de acordo com os nossos pressupostos. Essa é a rejeição sutil e é um grande problema. Existe também a rejeição aberta. É quando os nossos pressupostos se chocam com as escrituras e aí então nós negamos as escrituras, né? Nós de cara dizemos, isso aqui não é a palavra de Deus. Uma outra forma de rejeição é a rejeição velada. Essa rejeição velada é quando os nossos pressupostos se chocam com as escrituras e aí nós dizemos, não, isso aqui não é para hoje. Nós temos uma leitura seletiva. Isso eu aplico para mim, isso eu não aplico para mim. Isso não é para os nossos dias, né? Os pensadores em hermenêutica têm alertado em relação a esse problema. Grant Osborne, na Espiral Hermenêutica, ele diz o seguinte: as pessoas leem a Escritura com base em um paradigma de leitura dominado pela denominação da qual fazem parte. Elas não buscam a verdade, e sim a conformidade com sua posição teológica já assumida. São os famosos textos prova, né? Usamos os versículos apenas como prova daquilo que nós já defendemos, os nossos pressupostos. Kostenberg e Peterson, no livro Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, eles dizem o seguinte: temos de nos colocar abaixo das Escrituras, em vez de afirmar arrogantemente o nosso direito de criticá-las à luz de nossos pressupostos e preferências modernas ou pós-modernas. Em vez de aceitarmos apenas os ensinamentos que consideramos aceitáveis, segundo as sensibilidades contemporâneas, temos de estar preparados para conformar nossos pressupostos e preferências aos ensinamentos das Escrituras e agir de acordo com eles. Devemos nos aproximar das Escrituras dispostos a obedecer ao que elas dizem. É isso aí. Então, os pressupostos, eles terminam incidindo sobre nós de tal maneira que rejeitamos as Escrituras quando essas nos dão informações que se chocam aos nossos pressupostos. Um exemplo disso é esse livro de ciências para crianças de 8º ano. São crianças de 13 anos de idade. Nós vemos que esse livro está ensinando a teoria do evolucionismo como fato científico. Então, uma criança de 13 anos ou até menos, ela já adquire o pressuposto de que o evolucionismo é um fato científico. Agora, imagina que esta criança, ela tem pais cristãos e então ela vai para a igreja e lá na igreja ela ouve o pastor ou o professor da escola bíblica dominical ensinando sobre Gênesis capítulo 1 e 2, onde nós vemos o relato de Adão e Eva. Como você acha que essa criança vai encarar o relato bíblico de Adão e Eva? Com certeza, ela vai encarar o relato bíblico de Adão e Eva no máximo como um conto de fadas em que tem algumas lições morais a ser seguido. E o que piora a situação é que alguns pastores e professores de escola bíblica dominical, influenciados pela teologia liberal de alguns seminários, ainda corroboram com essa ideia. Muito bem. Diante disso, como lidar com os pressupostos? Vamos ver. Nós devemos inverter esta posição dos pressupostos em relação às Escrituras. Isso significa que nós temos que ler a cultura a partir das Escrituras e não as Escrituras a partir da cultura. O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, esteja ciente dos seus pressupostos. Esteja consciente de que você tem pressupostos e não tem como fugir disso. Em segundo lugar, o texto deve reinar e moldar os nossos pressupostos. São os nossos pressupostos que devem mudar e não o texto bíblico. Lembre-se,
A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, somos nós que temos que nos curvar a ela e não ela a nós. Peça a ajuda de Deus para compreender o que o texto realmente quer dizer. Nós temos que buscar o significado do texto. Como intérpretes fiéis das Escrituras, nós temos que labutar com o texto de tal maneira que encontremos a intenção original do autor e não colocar os nossos pensamentos, não colocar as nossas opiniões no texto bíblico. Às vezes tem algumas pessoas que afirmam coisas do texto bíblico que até mesmo os seus autores lá no céu devem estar de cabelo em pé dizendo: meu Deus do céu, nunca disse isso. Pois é, cuidado com isso. E por fim, comece pelo texto, dê a primazia pelo texto. Nós temos a cultura de pregações temáticas, aulas temáticas. Cuidado, é exatamente por isso que nós trabalhamos a exposição de um livro, porque nós queremos dar primazia ao texto, nós queremos ouvir o texto e não os temas que nós importamos para o texto. Nós queremos ouvir o texto e não as questões que nós levamos para o texto. Nós queremos ouvir o que a palavra de Deus realmente tem a dizer para nós. Muito bem. Então, sabendo o que são os pressupostos, vendo a importância de considerar os pressupostos e tendo verificado como lidar com os pressupostos, então finalmente vamos para 1 Pedro capítulo 1, verso 17 a 21. Em nosso estudo de 1 Pedro, nós já temos tido que tratar com alguns pressupostos. Talvez você não tenha percebido, mas é que eu fui deixando para esse momento. Eu fui trabalhando com os pressupostos, mas deixando para falar exatamente nesse momento. Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 1 e 2, na saudação da carta, a palavra eleição remonta a um pressuposto, né? O pressuposto de arminianismo e calvinismo. Nós tivemos que lidar com isso. Ainda no capítulo 1, no verso 6 e 7, nós tivemos que lidar com a questão do sofrimento. Algumas pessoas, elas têm o pressuposto de que o crente, uma vez crente, ele não deve sofrer. E se isso acontece, é porque faltou fé, né? Então, esse texto, ele se choca, então, com esse pressuposto. Ainda no capítulo 1, no verso 10, nós lidamos com o pressuposto da inspiração bíblica. Algumas pessoas acham que os escritores sagrados, eles teriam escrito os livros da Bíblia em um processo meramente mecânico, fotografia, não é? E aí, então, esse texto se choca com esse pressuposto. Aqui no capítulo 1, verso 17 ao 21, nós temos que lidar com alguns pressupostos. Por exemplo, no verso 17, ele fala aqui que Deus, que é Pai, ele julga, não é? E aí nós temos um pressuposto pós-moderno de que Deus, ele é como se fosse um bom velhinho, não é? Sempre pronto para nos abençoar e nunca nos julga. Ele não julga ninguém. Você já deve ter ouvido alguém dizer, especialmente quando confrontada, essa pessoa diz: Deus conhece o meu coração, não é? Então esse é um pressuposto que se choca com o que Pedro está dizendo aqui, não é? E aí, o que é que vamos fazer em relação a isso? O nosso pressuposto reina ou a palavra de Deus reina? Um outro exemplo é a palavra resgate. Pedro afirma que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue pelo nosso resgate. E aí nós temos que lidar com o nosso pressuposto humanista, que diz: eu resolvo meus problemas, eu dou conta do recado, eu me resgato. Que a palavra de Deus diz: não, nós não temos capacidade de nos resgatar, por isso que nós precisamos de resgate, e esse resgate é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Um outro pressuposto que nós temos que lidar ainda nesse texto é o verso 20, quando ele fala de antes da fundação do mundo, né? E aí existem pessoas que pensam que
Jesus foi o plano B de Deus, né? Será que Deus está, como eu mencionei, né, no nosso estudo de hoje, será que Deus está lá na sala de controle do céu, foi pego de surpresa, ficou de cabelo em pé e disse, e agora, o que é que eu faço? O homem pecou, precisamos de um plano B. O texto diz aqui que antes mesmo que o homem fosse criado, Deus ele já havia planejado o resgate ao homem por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, muito cuidado com os pressupostos na hora de interpretar as Escrituras. Até a próxima semana.